glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, loiro, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
Shalom, igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu se faz presente no nosso meio, porque Tu não és um Deus que minta, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Convidamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer parte desta reunião. O Teu Santo Espírito que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Que Ele venha nos convencer nesta noite, Senhor. Que Ele venha tocar em cada coração nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te damos honra, Te damos glória, Te damos graça, Senhor, por esta reunião, Senhor. Tu és o único motivo, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, igreja. Você já cumprimentou o irmão do seu lado? Fala para ele: paz do Senhor, meu irmão. Fala para ele: Deus te abençoe. Fala para ele: abre o seu ouvido e a sua Bíblia. Amém. Salmo 139. Versículo 5. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Versículo 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Eu quero ler uma outra versão, que se chama Almeida do século 21. Versículo 5 diz assim: Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é a única que tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor, Pai amado. Abrimos o nosso coração nesta noite e queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito nos nossos corações, Senhor. Não fale aquilo, Senhor, que irá nos agradar, mas aquilo que irá nos trazer transformação nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar? Você crê que Deus te ama? Amém? Quem crê que Deus ama? O amor de Deus por nós é imutável. Nada pode impedir e diminuir o seu amor por nós. O salmista Davi expressa o amor de Deus nesse salmo, dizendo que a gente não tem como fugir do amor de Deus. É impossível nós fugirmos do amor de Deus. E aqui Davi fala, se você for ler o livro de Salmos, boa parte dos Salmos, se não metade do livro de Salmos foi escrito por Davi. E ali ele fala dos grandes altos e baixos que ele enfrentou na sua vida e que também muitas vezes nós enfrentamos. Ele está dizendo que há épocas que eu sou tão abençoado e que eu me sinto lá nas alturas de tanta alegria, e outras vezes parece que eu estou dentro do inferno, condenado e indigno.
Mas não importa onde eu esteja, não importa quão abençoado eu me sinta, não importa qual seja a minha situação, lá Deus está. Davi fala que ele não consegue fugir do amor de Deus. Ele não tem como fugir do amor de Deus. Se nós vamos lá no mais profundo abismo, lá Deus vai nos resgatar. E Deus nunca aceita os nossos argumentos relacionados à nossa indignidade. Você pode observar até quando nós desobedecemos, pecando contra a verdade, pecando contra o próprio Deus, a graça dele nos alcança e o teu amor não cessa. No momento em que o rei Davi ele se sentia derrubado, mal, Davi ora ao Senhor com estes salmos. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele. Lâmpada para os pés é a palavra de Deus. E certa feita, Davi, ele havia pecado seriamente. Mesmo estando rodeado por conselheiros sábios, mesmo rodeados por homens de Deus, homens, profetas, sacerdotes do Deus Altíssimo, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus o visitando com frequência e recebendo revelações da parte de Deus, mesmo rodeado por tantas bênçãos, Davi caiu e desobedeceu completamente a lei de Deus. E eu tenho certeza, eu creio que a maioria aqui já conhece a história do rei Davi, não conhece? Quem não conhece a história do rei Davi? Tem alguém que não conhece? Creio que todo mundo conhece, né? Quando ele cobiçou a mulher do vizinho, a engravidou, e para tentar esconder o seu pecado, ele chama o marido da mulher, tenta embriagá-lo e mandá-lo para casa, na esperança de que ele ia dormir com a sua esposa que já estava grávida e ia colocar a culpa do filho nele. E quando isso não deu certo, Davi assassinou o marido desta mulher, combinou enviar este homem no lugar mais pesado de uma batalha, porque ele sabia que se ele fosse naquele lugar, ele morreria. E as Escrituras dizem, 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, que isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Deus chamou os atos de Davi de o grande mal. Ele envia o profeta Natã. E o profeta fala para ele, Davi, você deu motivo para os seus inimigos zombarem, blasfemarem o nome do Senhor. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. E por conta desse pecado, por conta do profeta ir confrontar Davi, Davi se arrepende. Davi confessa o seu pecado. Mas Deus o disciplinou, dizendo que Davi sofreria graves consequências. Natã diz que seu filho que nasceu morreria. Davi orou dia e noite pela saúde do seu bebê, mas a criança morreu. Davi sofreu profundamente pelas terríveis coisas, pelas terríveis consequências que ele passou devido ao seu pecado. Mas Deus continuou amando Davi. Enquanto o mundo zombava da fé deste homem, Deus dá um sinal.
do seu imenso amor por Davi. Batseba, a sua vizinha que ele cobiçou, ele pega essa mulher como esposa depois de ter matado seu marido. E ela deu à luz a uma outra criança, ao qual Davi deu o nome de Salomão. E a Bíblia diz que Deus o amou. Deus o amou. O nascimento e a vida de Salomão foram uma bênção para Davi. Algo totalmente imerecido. Mas o amor de Deus por Davi nunca diminuiu. Até mesmo na hora da sua maior vergonha, até mesmo na hora do seu pior ou do seu maior pecado. O amor de Deus não mudou, independente do pecado que Davi cometeu. A gente pode ver também a vida do apóstolo Paulo, que foi um dos homens que mais perseguiu e tentou destruir a igreja de Jesus Cristo. Paulo, ele tinha um ódio louco pelos cristãos. A Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte contra todos aqueles que seguiam a Jesus. Ele buscava a autorização dos sumos sacerdotes para caçar os crentes. Ele era caçador de crente. Ele invadia a casa dos crentes para arrastá-los à prisão. E após ele se converter, Paulo testifica que mesmo durante aqueles anos cheios de ódio, enquanto ele estava cheio de preconceitos contra os cristãos, matando cegamente os discípulos de Jesus, Deus o amou. Ele deixa isso registrado lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos abrir lá? Romanos capítulo 5, versículo 8. Amém? Todos acharam? Diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele diz basicamente, mesmo eu não tendo consciência disso, Deus estava me buscando. Mesmo Paulo perseguindo os cristãos, perseguindo Jesus, Deus o perseguiu. Até um dia que literalmente ele caiu do cavalo. Quando ele teve encontro com Jesus e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao longo dos anos, Paulo foi se tornando cada vez mais crente, cada vez mais cristão, depois de ter se encontrado com Jesus. Até que ele escreve Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Abre um pouquinho para frente aí. Que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele estava declarando aqui, que agora que eu estou em Deus, nada, absolutamente nada pode me separar do seu amor. Nem o diabo, nem os demônios, nada,
Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, nem o nosso próprio pecado. Eu creio que essa passagem é uma passagem muito conhecida. Talvez muitos de vocês já ouviram ela sendo pregada. Romanos capítulo 8 já foi cantado, tem uma canção que canta exatamente esse versículo. Mas muitos acham que isso é impossível de se cumprir nas nossas vidas. Porque todas as vezes, pode observar na sua vida, todas as vezes que nós pecamos e falhamos com Deus, nós perdemos todo o senso de verdade do seu amor por nós. É ou não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que acontece alguma coisa ruim com nós, o que a gente fala? É castigo de Deus, não é? Deus está me castigando. Acabamos pondo a culpa em Deus por qualquer problema, qualquer luta, qualquer doença ou qualquer dificuldade que passamos. E com essa atitude, o que a gente está dizendo? Que Deus parou de me amar porque eu falhei com Ele. Eu o desagradei e Ele está bravo comigo. Esse é o pensamento de muitos. De repente, nós paramos de compreender o amor de Deus por nós com esses pensamentos limitadores, esses enganos que muitas vezes o diabo põe na nossa mente. Esquecemos que a palavra de Deus diz que Ele está continuamente indo em busca de nós o tempo todo, não importa qual seja a nossa condição, porque Deus simplesmente nos ama. Tem uma passagem em Lucas que fala assim: qual dentre vós que é pai, que se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? E Jesus dizendo: ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Já parou para pensar? Esse versículo ele faz uma comparação do amor de um pai, do amor de uma mãe, pelo amor dos filhos, em relação ao amor de Deus. E aí Jesus está dizendo o quê? Que se nós que somos maus, damos ou fazemos coisas boas por nossos filhos, quanto mais Deus. Qual pai, qual mãe, que se um filho faz alguma coisa errada, vai castigá-lo, faz com coisas ruins? Às vezes a gente fala até, né? Menino, eu vou arrancar sua orelha fora. Não é? Vou arrancar sua orelha. Vou te arrebentar. Vai nada. Não vai. A gente só fala. Vou cortar sua língua, menino. Se você contar mentira, eu vou cortar sua língua. Não. Será que algum pai vai desejar fazer coisa ruim só porque seu filho obedeceu? Hein, Maristela? Se a Haru me aprontar, você vai arrancar a orelha dela fora? Vai nada. Vai nada. Eu creio que nenhum pai é assim. Pelo menos aqui, eu sei que tem pais ruins, né? Mas é exatamente dessa maneira que nós pensamos em relação a Deus. Quantas vezes nós pecamos e achamos que, porque a consequência do nosso pecado veio, é Deus nos castigando.
Já conversei com muita gente, já vi muita gente falar, ó, cuidado, hein? Se você mentir, Deus castiga. Se você roubar, Deus castiga. Né? Aí acontece alguma coisa ruim, bem feito. Foi castigo de Deus. Sabe o que acontece? É que quando isso acontece, nós comparamos o relacionamento dos nossos pais biológicos e achamos que Deus é igual. Comparamos muitas vezes os nossos pais naturais, os nossos progenitores, os nossos pais biológicos, e achamos que Deus vai agir exatamente igual. E por isso hoje em dia há tantas pessoas com dificuldade de se achegarem a Deus como um pai. Por isso hoje em dia tantas mulheres, tantas jovens buscando em um homem o amor que não recebeu do seu pai. Por isso tantos filhos buscando nos amigos aquilo que eles não tiveram de seus pais. Existem dentro da igreja muitas pessoas que não conseguem confiar em Deus como um bom pai, porque seus pais falharam na missão. E o que acaba acontecendo é que quando muitos tentam se achegar a Deus como um Deus de amor, como um pai, vem memórias ruins, vem lembranças ruins. É uma coisa muito comum que a gente enfrenta como pastor. Eu já se deparei com pessoas que não conseguiam chamar Deus de pai, por ter tido um pai tão ruim. Pessoas que em suas orações não conseguem chegar a Deus Pai. Tamanho trauma que sofreram. E levam esse trauma para o reino espiritual. Porque eles se achegarem a Deus como Pai, é se lembrar que seus pais foram ausentes, é se lembrar de como seus pais eram ruins, é de se lembrarem de como seus pais os maltratavam. E aí hoje estamos na igreja, e até tentamos se achegar a Deus como Pai, mas aí Satanás, como ele é um astuto, ele tenta denegrir a imagem de Deus como um Pai. Como? Fazendo comparações. Comparando o nosso pai biológico com Deus. E com isso, muitos têm um relacionamento superficial com Deus, o nosso Pai celestial. Mas hoje Deus quer restaurar esse relacionamento em sua vida. A partir de hoje, deixe Deus se revelar como um pai para você, como um pai de amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Meus irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não nos ama porque nós somos bons ou não. Ele simplesmente nos ama. É graça. Não merecemos tanto amor e mesmo assim Ele nos ama. O apóstolo Paulo foi um homem que experimentou muito do amor de Deus. Ele escreve muito, ele fala muito sobre o amor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito sejam com vocês. Esse versículo não fala somente de uma bênção. É um resumo de tudo o que Paulo ensina aos coríntios quanto ao amor de Deus. Esse versículo trata de 3 coisas: a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. A graça, porque o amor é de graça, a gente não precisa fazer nada. O amor é de graça. Primeiro, Paulo considera a graça de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Ele fala: pois a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Em Gálatas nós vemos que, embora Jesus, sendo santo, se fez maldição para que nós pudéssemos ser santos. Porque sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que, embora Jesus sendo justo, se fez pecador para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Em Isaías, vemos que Jesus, sendo são, sendo saudável, ele se fez enfermo, ele tomou todas as suas enfermidades sobre o seu corpo, para que nós pudéssemos ter saúde. Jesus não merecia passar por tudo aquilo que ele passou, mas ele fez isso por amor, por um amor que até hoje não mudou. Ele continua nos amando da mesma maneira. E depois Paulo fala, depois de ele falar da graça, ele fala do amor de Deus. Paulo sabia, Paulo experimentou do amor de Deus, porque ele entendeu que o amor de Deus era o único capaz de transformar o coração de alguém. Tanto que ele escreve 1 Coríntios capítulo 13. Vamos abrir lá, do versículo 4 em diante. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Algumas versões falam que o amor não falha, que o amor de Deus nunca falha, nunca morre. O amor de Deus é eterno. Amém, igreja? Você crê que o amor de Deus nunca falha? O amor humano falha. O amor humano acaba. O amor humano é condicional. Se nós recebemos o bem, nós amamos. Se alguém fizer o mal para nós, nós não amamos mais. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não falha, não muda. Aqui está um amor que é incondicional, que nunca desiste de um pecador. O amor de Deus não falha, amém?
O amor de Deus resiste a todos os argumentos. Deus nunca vai parar de nos amar. Entenda isso. Amém, igreja? E por fim, Paulo fala da comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos aproximar do próprio Deus. É ele que sempre procura restabelecer a comunhão entre o pecador e Deus. Porque a palavra de Deus diz, em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente através do Espírito Santo nós podemos ser atraídos para Deus. É através do Espírito Santo de Deus habitando em nós que nós podemos ter comunhão com o próprio Deus. Por isso, que antes de eu e você pecar, a gente já sabe que a gente não deve pecar. Porque é Ele que nos inquieta. É Ele que nos constrange a não pecarmos. É o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo também ele é conhecido como o Consolador. Quando estamos angustiados, quando estamos tristes, abatidos, basta clamar a Ele, que Ele prontamente nos ouve. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós diante do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é essa palavra inexprimíveis? Quando a gente não sabe como orar, quando a gente não tem palavras diante daquele sentimento que nós estamos sentindo. O Espírito Santo sabe como se expressar diante de Deus. A gente basta abrir a boca e orar em espírito. Agora a pergunta é: eu quero realmente deixar o Espírito Santo me mostre, que o Espírito Santo me mostre onde eu preciso mudar? Eu quero realmente deixar o Espírito Santo mostrar a minha fraqueza, expô-la diante de Deus, para haver mudança na minha vida? A gente tem que querer. Quando o profeta Natã foi confrontar o rei Davi por causa do seu pecado, o rei poderia ter mandado matar o profeta. Muitos reis faziam isso. Muitos reis matavam os profetas quando iam confrontar o pecado do rei. Jeremias mesmo, por várias vezes, ele foi jogado no calabouço por ter ido levar uma palavra de Deus para o rei. E será que eu quero? Será que eu quero expor a minha fraqueza diante de Deus? Porque quando o profeta foi confrontar o rei falou que eu pequei e eu mereço morrer por causa do meu pecado, porque o rei sabia que o pecado dele era tão grave que ele merecia a morte. Mas ele chega diante do profeta que foi confrontá-lo e ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece o seu erro. Ele chega a escrever um salmo: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, eu fiquei doente. Ele usa uma versão que fala assim: enquanto calei os meus lábios, meus ossos secaram.
As coisas de Deus não são automáticas, meus irmãos. Há um propósito por trás do amor de Deus. O amor de Deus é poderoso, é suficiente para solucionar todos os nossos problemas. O amor de Deus, ele concede mais do que perdão. Mas a gente tem que querer. A gente tem que querer ser perdoado. Da mesma forma que a gente tem que querer perdoar aquele que nos ofendeu. Muitas vezes, a gente que é pastor, a gente se depara, é muito comum a gente se deparar com pessoas que cometeram pecados e acham que esse pecado que elas cometeram, Deus não pode perdoar. Se não me engano, é congregação cristã, não é? A congregação cristã diz que todos os pecados são perdoados, menos o pecado de adultério. A gente já se deparou com muita gente da congregação cristã que cometeu adultério. E a coisa mais difícil que tem é para você convencer essa pessoa que Deus perdoa. E tem até uma passagem nas Escrituras do próprio Jesus perdoando uma mulher que cometeu adultério. Mas a religião muitas vezes nos escraviza. Aqui no estado de Shizuoka não tem muitos templos, mas se você vai lá para Haiti, lá tem muitos e muitos templos shintoístas. E os templos lá são imensos e do lado de fora tem assim algumas prateleiras cheias daqueles bonequinhos de concreto, e aí tudo vestidinho, com roupa, com chapeuzinho, com babador, não sei para quê, um negócio de concreto não baba, né? E você vê um monte de velhinha, um monte de mulher, todos os dias indo lá, limpando, dando água, colocando uma comidinha, colocando incenso. E aquelas mulheres que estão ali no templo servindo, os templos shintoístas, são mulheres que cometeram pecados gravíssimos que a religião deles não perdoa. Então elas têm que ficar ali pagando penitência, fazendo aquilo a vida inteira, para um dia tentar ser perdoado. A gente tem que querer ser perdoado, meus irmãos. É uma triste realidade, mas tem muita gente que não se perdoa. O amor de Deus, ele proporciona cura, libertação. Mas acontece o quê? Muitas vezes quando a gente fala de libertação, as pessoas têm tendência a associar, não, eu não preciso de libertação, eu não tenho demônio. Mas muitas vezes, meus irmãos, a libertação não está relacionada a demônios, a possessão demoníacas. Às vezes sim, estão ligadas à possessão demoníaca, mas nem sempre uma libertação significa que você cai possesso. Nem sempre. Às vezes, os demônios saem através do choro, da risada. Quantas vezes a gente está no culto e aí as pessoas depois vêm falar: pastor, me deu uma dor de barriga muito estranha na hora do culto, e o demônio sai por baixo, sai por vômito, sai de todo jeito. Mas às vezes o que? A pessoa chega o quê? Associa libertação com demônio. Pensa que a pessoa vai ali, vai ficar aí estremecendo, mudar de voz, mudar a fisionomia. Nem sempre é assim. Nem sempre a libertação é assim. O amor nos liberta. Você sabia que um abraço pode libertar uma pessoa? Um abraço. Quando eu me converti, pensa num cara que não gostava de abraçar.
Por quê? Porque eu não recebi abraços em casa. A primeira vez que eu me lembro de ter recebido um abraço do meu pai foi com 23 anos, quando eu voltei do Japão e ele foi me buscar no aeroporto. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter recebido um abraço do meu pai. Aí eu me converti e todo culto tinha uma musiquinha de comunhão e um abraço. O que eu fazia? Antigamente na igreja tinha uma parede assim cheia de fita VHS. Acho que vocês nem sabem o que é isso, né? Nem sabem, né? Aí eu ia lá para trás, ficava escondido lá, porque eu não queria abraçar, fugia. Mas aí tinha os irmãos insistentes, ia e foi atrás, e abraçavam, até que eu fui liberto. Tem umas pessoas aqui que precisam, né? Parar de fugir e deixar, né? Deus curar. Amém? Pega o Gu, o abraço de... Como é que é o abraço que você dá? O abraço de tamanduá dele é muito gostoso. Um abraço liberta, sabia? Um abraço cura a pessoa. A prova de uma pessoa que foi curada por um abraço está aqui na sua frente, eu. Eu fui curado. Conheci várias pessoas que foram curadas através de abraços, libertas através de abraços. Deus quer nos libertar, meus irmãos, das feridas que nós temos guardadas em nossos corações, das feridas que nós temos guardadas em nossas almas. Decida nesta noite ser livre. O amor de Deus é poderoso para nos libertar. Ele nos ama e pronto. O problema não está em Deus, mas sim em nós, que muitas vezes não cremos no amor de Deus por nós. Decida deixar o amor de Deus inundar o seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé e estar orando ao Senhor.